Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento, ou pães ásperos. E havendo o prendido, o encercou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração a Deus. Glória a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Então, tocando Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: veste e põe-te as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas pensava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual ele lhes abriu por si mesmo. Assim, tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe: estás fora de ti, ou louca, em algumas traduções. Mas ela afirmava assim, e diziam: é o anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram e se espantaram. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se sentar. Como eu disse aqui, era necessário que o texto na qual acabamos de ler fosse estendido um pouco mais. Lemos aqui 16 versículos. Bem importante para que a gente se atente aos detalhes desse texto. Todos estão me ouvindo bem? Gente, o livro de Atos é um livro escrito pelo evangelista Lucas. Esse não fora um dos discípulos de Jesus. Esse era discípulo de Paulo. Estudou bastante acerca da medicina, na qual era o médico que acompanhava Paulo sobre as suas viagens missionárias. Porém, há uma verdade dentro desse conjunto de livros, por assim dizer, ou capítulos, que nós vemos a atitude da igreja, o posicionamento da igreja, mediante algumas situações que acontecem no decorrer desse livro. Importante ressaltar que no início desse livro chamado de Atos, nós percebemos o cuidado que Cristo tem com a sua igreja. Aleluia. Porque Cristo, Ele está indo para a glória, onde vai estar. Ele está se despedindo dos discípulos. Mas observamos bem que essa forma de se despedir dos seus discípulos acontece primeiramente em João capítulo 14, na qual ele vai dizer o seguinte: olha, eu vou para o meu Pai, mas não vos deixarei órfão. Enviarei o Consolador para que nos guie em toda a verdade. Então Cristo está se despedindo dos seus discípulos. Porém, há uma situação na qual Cristo prepara
que é propícia para que eles venham se estar na condição para que venham ser usados pelo próprio Espírito para que o Evangelho alcance a todos. Porque essa é uma ordenança de Cristo. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Só que antes de irmos, temos de estar na condição. Então, qual é a condição que Cristo prepara para a sua igreja? A condição que Cristo prepara para a sua igreja é a seguinte: olha, eu estou indo há 10 dias que antecede a festa de Pentecostes. Então, o que vamos fazer, Cristo? Olha, vocês devem ir para algum lugar. E que lugar é este? Este lugar é chamado Jerusalém. Vá para Jerusalém. Mas qual o intuito? O intuito é o seguinte: vocês vão para lá, até que de lá vocês serão revestidos de poder. Gente, a preocupação de Cristo é que eles sejam revestidos de algo que o capacite a transmitir algo para aqueles que vão ouvir. Então eles estão indo lá. Bem, verdade é que o Império Romano já está instalado ali. O Império Romano já oprime a igreja. Porém, o que Jesus fala para eles fazerem é o seguinte: vocês não podem ir de qualquer maneira, precisam de revestimento. Então vão para lá e sejam revestidos. Aleluia! Mas passa-se um dia e o revestimento não vem. 2, 3, 4, 5 dias o revestimento não vem. Porém, o texto nos diz o seguinte: que eles perseveraram unanimemente e intensamente num só clamor. E o que isso nos faz entender? É que por mais que as coisas não estejam acontecendo, mesmo que foi ele que prometeu, a igreja deve se posicionar unanimemente no mesmo lugar. Sabe qual é o problema? É que por mais que Deus tenha prometido e não aconteceu ainda, a igreja não continua unanimemente. A igreja tem parado. O recado de Deus é continua, porque não é no seu tempo, é no meu tempo que as coisas vão acontecer. Então Cristo está dando um recado para a igreja. Não aconteceu ainda, mas a atitude que vai fazer acontecer é a sua perseverança. Então persevera unanimemente num só propósito. Detalhe: todos estão num só propósito. Quando a palavra de Cristo é lançada para a igreja, não há quem pense diferente do propósito. É por isso que o texto tem a prioridade de escrever o seguinte: unanimemente, todos num só clamor, esperando até que a promessa venha. Sabe por que a igreja não falou ainda? É porque unanimemente estamos esperando a promessa. E qual é a promessa? A promessa é que um dia ele virá para resgatar a tua igreja. Quem está aqui unanimemente na promessa? Santo Deus Israel. E o poder vem. Todos são revestidos. Só que a problemática aqui é: quem está dentro do tempo entende que é uma promessa que ele fez e acontece. Quem está fora vai dizer que eles são loucos e Pedro prega. E vai acontecer a manifestação do Espírito Santo, que aproximadamente 6 mil almas, sem contar mulheres e crianças, são alcançadas por Deus. Só que o texto vai encaminhando, e tem o texto da Porta Formosa, que nós bem conhecemos, em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. Tem a questão do martírio de Estevão. Então nós percebemos que a igreja já é perseguida. A igreja é perseguida há muito tempo. A igreja não se estabeleceu como Cristo veio em carne. A igreja é perseguida muito antes. Porque Satanás é o inimigo das nossas almas. Então desde o Éden já persegue a igreja. Então, a igreja é perseguida e oprimida. Cristo entende. A igreja está perseguida
está sendo oprimida, e eles precisam de um revestimento para que eles possam estar aonde devem estar e agir de modo que é o certo, porque sem revestimento a gente perece. Que é uma prova. Moisés, diante do povo, Deus manda Moisés ir. O que Moisés fala para Deus? Deus, olha, tudo bem, o Senhor pode até mandar anjo, mas se o Senhor não for, não tem condições de ir. Porque o anjo é bom, mas a presença dele ainda continua sendo. Ei, quando Jesus se despediu dos seus discípulos, ele não falou que mandaria anjo, mas mandaria alguém que era a mesma coisa que ele, por de nome Espírito Santo de Deus. E detalhe, ele não vai dizer que é o anjo que vai te livrar do pecado, que vai te santificar. Ele vai dizer que é o Espírito Santo que vai te santificar. Ele vai dizer em Tessalonicenses 5, se não me engano, 19: não apagueis o Espírito. Ele está dizendo o seguinte: não deixe o Espírito Santo de lado. Orai sem cessar, permaneça firme. Só que a problemática toda é a seguinte: percebemos a fragilidade da igreja. Porém, a verdade é que por mais que a igreja tenha uma fragilidade, ela tem um Deus que é maior que a fragilidade da igreja. A sua fragilidade não impede que Deus haja. Ela apenas é um caminho a qual Deus quer usar para que você venha ser alcançado por Ele. Gente, Estevão está pregando, almas são alcançadas. Então há um decreto na qual manda matar os cristãos. Estevão foi o primeiro mártir, jovem. Só que isso não o impedia de ser alguém que era ferramenta nas mãos de Deus. Gente, a sentença foi dita: mata. Porém, no coração de Estevão, ainda que a morte me alcance, vidas serão alcançadas. A preocupação de Estevão é não a minha vida, mas as vidas daqueles que eu ainda não conheço. Não o meu status, mas a vida daquele que ainda não se entregou a Cristo. A preocupação de Estevão não é o seu estado, não é o seu patamar, mas é quem ainda não foi alcançado por esse Evangelho da Graça. Nós vamos chegar lá. O texto que antecede a esse que nós lemos, no finalzinho do capítulo 11, a partir do versículo 19, vai nos mostrar que a igreja em Antioquia está sendo perseguida também. Muitos se espalham, há um alvoroço, porque eles estão correndo do possível martírio que pode acontecer também. Então a ideia da igreja de Antioquia era a seguinte: é como nos esconder, para que a gente se salve e que esse momento que estamos vivendo passe, para que assim a gente possa se revelar novamente, para que a palavra seja pregada. Só que a Bíblia vai nos dizer ainda nesses versículos que vão vir em seguida, que a igreja ainda continuava pregando e vidas eram alcançadas. Aí a Bíblia vai dizer no versículo 1 do capítulo 12: e por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão João. Gente, muito provavelmente quem conhecia os apóstolos de Cristo, quem andava com Cristo no seu ministério terreno, todos sabiam, tinham uma ideia de que Cristo, assim como nós temos, tinha os seus preferidos, ou na qual, preferidos entre aspas, não quero forçar nada, mas vou botar assim, a qual estavam mais presentes com Cristo, por de nome Pedro, Tiago e João. Esse Tiago era um dos que estavam mais próximos de Cristo. E ele vem a perecer.
A Bíblia não dá relatos sobre o seu martírio, porque foi o primeiro apóstolo martirizado, morto em prol do Evangelho. Com a ideia de... E esse Herodes aqui não é o Herodes que julgou a causa de Cristo. Esse Herodes aqui é outro Herodes. Aquele Herodes que julgou foi Herodes o Grande. Esse aqui é o seu neto, Herodes Agripa primeiro. Depois vai suceder Herodes Agripa segundo, por aí. Tem o Cláudio César também, que vai aparecer lá na frente. Mas esse aqui em específico é Herodes Agripa primeiro. Esse Herodes, ele vai usar de uma ferramenta que é natural. Antigamente, nos exércitos, quando um enfrentava o outro, a forma mais fácil de se vencer é o seguinte: ou matamos o líder, ou um representante do líder do exército inimigo, para que assim venhamos a ganhar a batalha. Então, qual a ideia de Herodes aqui? A ideia de Herodes aqui é a seguinte: eu vou matar um dos cabeças para que a igreja se enfraqueça. Só que ele não para nisso. A Bíblia vai dizer que ele pega, ainda aprisiona Pedro para também o matar. Só que Herodes, ele veste uma capa que mostra-se ser crente, mas não é. Porque ele participa dos cultos na qual os judeus fazem. Não os judeus que foram para o cristianismo, mas os judeus radicais ortodoxos. Então esse Herodes vai agradar os judeus radicais. Os judeus ali estão contra essa nova realidade, contra esse evangelho que está sendo pregado por Cristo e seus apóstolos. Então Herodes vai entender o seguinte: a forma de eu acabar com isso e ganhar mais afinidade com o povo de Israel é matando aquilo que eles são contra também. Então eu ganho poder político e ganho terreno. Se eu ganho afinidade do povo de Israel, eu ganho mão de obra também. Eu ganho territórios, porque eu consigo me envolver, participar das mesmas coisas, e nada acontece comigo. Eu vou ter o apoio político tanto e religioso de Israel quanto de Roma também. Então eu mato para que eu venha ter uma afinidade, para ter uma relação melhor, porque eu estou em território na qual eu não conheço. Então, para que eu venha a ter conhecimento desse território, eu começo a ter afinidade com aquilo que eu não compactuo. Então Herodes, ele vai ter uma realidade do seguinte: eu não sou cristão judeu, porém eu preciso me relacionar com eles para que eu venha ganhar território. Satanás usa disso. Ele pega alguém que não tem uma clareza, uma firmeza na fé, e usa dessas pessoas, veste uma capa, se diz crente, se diz praticante, ou se diz servo do mesmo Deus que nós servimos. Porém, a verdade é que Herodes está usando de uma artimanha para derrubar a igreja. Então o que Herodes faz? Eu vou matar a Tiago. Além de Tiago ser um dos preferidos, ele é um dos que mais falava do poder do Evangelho de Cristo. Detalhe: esse Tiago também foi um dos que foram revestidos pelo poder de Deus. É a mesma estratégia usada aqui para matar João Batista. A cabeça do João é pedida, porque quando se mata alguém que anuncia a palavra de Deus, a ideia que nós temos é que está matando uma comunidade na qual o Deus. Só que o que Deus está fazendo? Herodes mata a Tiago à espada. E detalhe para o povo judaico: a morte à espada ou decapitação era a morte mais vergonhosa. Tinha também a primeira, que no caso era a crucificação, só que a morte por uma coisa política religiosa, ou seja, um herege, dentro das práticas judaicas, ou dentro daquilo que era contra a lei mosaica. Então, na visão deles, a morte por decapitação era a morte mais vergonhosa. Tinha a morte por asfixia, entre outras mortes. Porém, a decapitação era a morte mais vergonhosa para eles. Então, o Tiago é morto dessa maneira, morte vergonhosa. E o texto em seguida vai dizer que eles capturam Pedro também. Gente, eles capturam
2 dos 3 cabeças da igreja. Irmão, não perderá Pedro. Pedro está preso. A sentença para Pedro, possivelmente, e a gente pode dizer com clareza que era a morte também. Porém, a Bíblia vai dizer o seguinte, que no momento em que Pedro está sendo preso, a igreja está orando por Pedro. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pedro está sendo preso e já se encontra preso. Porém, alguém que tem capacidade de fazer algo por Pedro está solto. Eu vou repetir. Alguém está preso perto da gente, mas tem alguém que somos nós, estamos livres e podemos fazer algo em prol da liberdade desse alguém que está preso. Já reparou? Muitas das vezes o milagre que nós queremos não é unicamente para nós, mas é para a vida de alguém. Vamos quebrar um pouco o protocolo? Às vezes o seu milagre não é seu, é de alguém que você está vendo que precisa. Pedro está preso, mas a igreja está livre. Paulo vai dizer algo mais à frente o seguinte: eu me encontro em grilhões, mas a palavra de Deus está solta. Gente, Pedro está preso. A sentença de Pedro é a morte. Porém, a igreja viva está livre, pronta para clamar a Deus, que é capaz de livrar a Pedro. Ei, sabe qual é o problema? O problema é que onde vamos clamar? Porque a sentença para Pedro é para machucar a igreja. Mas o momento que estão querendo machucar a igreja faz com que a igreja se mude. Se a igreja se unir, ela precisa se unir em algum lugar. E detalhe, quando a igreja se une em algum propósito. Porque eu falei em Atos 2, unanimemente em um só clamor, incessantemente. Qual era o propósito? Revestimento. A igreja que aprendeu em Atos 2 continua com o mesmo ensinamento. Se lá nós esperamos o tempo certo para que o revestimento descesse, nós vamos continuar aqui clamando até que a resposta de Deus chegue. A narrativa do texto nos dá a impressão que é rápido isso. A igreja ora e Pedro é liberto no outro dia. Mas não é assim. A narrativa no grego que Lucas escreve dá a ideia que passam-se dias. E esses dias que se passam, acontece o mesmo como aconteceu em Atos dos Apóstolos. Passa-se um dia, o revestimento não vem, a libertação de Pedro não vem. Passa-se 2, 3, a libertação de Pedro não vem. E o que a igreja faz? Está continuando em oração. Aleluia! A igreja não perdeu o propósito ainda. Já reparou? Cristo orava mais pelo que era de Deus do que era propriamente para ele. Quando Cristo ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: Pai Nosso, não meu Pai. Porque ele entende que é para todos. Quando a igreja entende que o milagre de alguém é refletido em todos, por mais que ninguém aqui precise de um milagre, se levantar alguém que precisa unanimemente ou incessantemente de um clamor, a igreja toda se une em prol de alguém. Porque ela entende, o milagre do meu irmão reflete na igreja. Glória a Deus! Gente, é a igreja que está precisando ser liberta? Não, nesse contexto não. Talvez a gente pode colocar liberta da opressão que Herodes fez, da perseguição que Herodes estava fazendo.
Porém, a libertação física que ele estava precisando era Pedro. Então ele se reúne na casa de Maria. Reunidos na casa da irmã. Quem não estava sabendo começou a saber. E ao invés de sair, ele se une em oração. Aleluia! Sabe o que eu aprendo? Eu aprendo que quando a igreja se une, isso é um combustível para que outros venham se unam em oração. Detalhe, o avivamento da igreja não começa com multidões orando, começa com um. O evangelho não começou com muitos, começou com apenas Cristo. Se propagou porque é algo quando ele começa a puxar um ciclo, já atrai outros. É natural. Só que qual é a dificuldade? A dificuldade nossa é entender o quê? Que quando Cristo alcança alguém, através desse alguém que foi alcançado, outro é alcançado. Aleluia! E o que eles fazem aqui? O clamor é pela vida de Pedro. Na minha imaginação, a visão que eles têm é o seguinte: mataram Tiago. Se matar Pedro, como é que nós vamos ficar? Sabe o que eu aprendo aqui? É alguém ou algumas pessoas entendendo que ela não pode perder mais vidas com Satanás. Vou repetir isso aqui. Nós precisamos entender que nós não podemos perder mais jovens para Satanás. Nós não podemos perder nossos amigos para Satanás. Nós não podemos perder mais a nossa família para Satanás. A igreja entende que um já foi perdido, mas está com o Senhor, tudo bem, mas não pode ser outro também atingido pela mesma artimanha de Satanás. Se eu entendi o propósito de Satanás contra a igreja, eu posso me unir em oração com alguém para que o quadro seja mudado. Detalhe, quando a igreja se une aqui, a libertação acontece onde é para acontecer. Sabe o que isso me ensina? É que eu não preciso estar de frente a frente para alguém que precisa ser liberto. O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que aonde você estiver, independente do lugar, se você clamar a Deus com fé, aonde quer que esteja esse alguém que você quer que venha ser liberto, ele é alcançado pela mão de Deus. Sabe por quê? Porque não é a sua mão que liberta. Quando você entender que não é seus esforços que libertam, quando não é a sua mão que liberta, quando não é o seu olhar para esse alguém que liberta, quando não é o seu tocar para esse alguém que liberta, não é o seu emprestar de roupa ou assunção que liberta. Quando você entender que é o Deus que você clama que liberta, as coisas mudam de figura. Infelizmente, a gente quer ajudar Deus a fazer coisas que não cabem a nós. Meu Deus, aleluia! Sabe o que é triste? É que a gente se frustra por algo que a gente não compreende. Porque a gente se esforça, mas nada acontece. Gente, todo mundo já viveu isso. Se não viveu, vai viver. E sabe uma coisa que eu acho mais interessante aqui? Como eu falei e repeti, são líderes da igreja que estão sendo atacados. Sabe o que a igreja está falando? E o que Deus está nos ensinando? Não puxando sardinha para liderança. Eu gosto dessas palavras. Mas ele está ensinando o seguinte: quando o líder de algum lugar está sendo atingido,
A igreja precisa se unir para que essa Aleluia! brecha não atinja a liderança. Glória a Deus! Sabe o que Deus está dizendo? Ore mais por alguém que está à frente de um seu trabalho. A gente não entende o porquê deles não terem nos ligado. A gente não entende o porquê eles não mandaram mensagem. Às vezes a gente quer ser tratado no colo, mas o colo já basta. A gente não precisa mais disso. Porque a gente já consegue engatear o caminhar com a nossa profissão. Aleluia! Só que quando a gente esquece que a gente aprendeu a andar, a gente parece que volta à posição fetal e quer colo de novo. Quando é o momento em que Deus está dizendo o seguinte: está na hora de você se levantar. Aleluia. Deus. Ninguém aqui é forte demais. Verdade, sabe? Ninguém aqui tem capacidade de suportar todos os males. Deus. Os males vêm de todos os lados. Forte isso aí. A verdade é que a gente não compreende muita coisa em Deus. A gente quer batalhar, querendo respostas e não flui. Tem coisa que não precisa de resposta, mas só oração. És fiel. Detalhe: a importância da oração não é simplesmente em prol de um milagre. É porque quem ora, ainda que não tinha contato com Deus, possa ter contato. Aleluia! Sabe o que o texto está explicando? É que até quem não tinha mais desejo de orar, em prol de alguém, continua tendo desejo de orar. Forte isso aí. Eu desisti de orar, mas já que a igreja se reuniu para orar em prol de alguém, eu vou me unir também. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. Forte. Eu vou caminhar um pouquinho, senão eu não posso me estender. Gente, sabe o que é o mais engraçado disso tudo? É que no momento que Pedro está sendo liberto, a igreja ainda continua orando. Pedro está passando pela primeira porta e continua orando na igreja. Forte, Deus. Passando a segunda porta, a igreja continua orando. Aleluia. Terceira porta, a igreja continua orando. Bateu na porta onde a igreja está e continua orando. Sabe o que é isso? É que por mais que nada esteja acontecendo, a gente não percebe e continua em oração. Meu Deus. Não entendi nada, vou explicar. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu estou operando mesmo que você não veja. Aleluia. Só que eu não te mostrei ainda porque você precisa desse contato comigo. Aleluia. Glória a Deus. Se você perder esse contato, talvez você que vai precisar de milagre agora. Glória a Deus. Sabe o que ele está dizendo? O milagre está quase batendo a porta, mas eu não te mostrei ainda porque eu quero você em contato comigo. Aleluia. Só que alguém ouve. Onde vai? Talvez na sua